Nação flamenguista, né? Saiu a informação de um possível interesse do Flamengo pelo retorno, né? A volta de Andréas Pereira, né? Vale ressaltar que o Flamengo tem sofrido com bastante lesões, né? Principalmente do seu astro, Arrascaeta. É um jogador que é constante, né? Joga uma partida, passa 3, 4 sem jogar e vale ressaltar que é uma temporada longa, né? Uma temporada onde o Flamengo vai disputar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o Mundial de Clubes. Será que Andréas Pereira tá voltando para o Mengão? Vale ressaltar aí que o Palmeiras, né, ultimamente tem feito sondagens pelo jogador, mas parece que o jogador recusou, né? E o Flamengo? Será que ele estaria disposto a retornar e vestir a camisa, o manto sagrado? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ao canal Fala João Guilherme, link da descrição. Vamos ver o que ele fala, final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Detalhe é o seguinte, Arrascaeta, grande jogador, um dos maiores da história do Flamengo, mas tem sido comum nos últimos anos Arrascaeta estar machucado. Ele tem sofrido com muitas lesões e isso aí tem causado problemas. Arrascaeta é um jogador de 30 anos, né? Recentemente completou 30 anos, mas ele já vem apresentando um desgaste físico e uma fragilidade muito grande. E é claro que o departamento de futebol do Flamengo, principalmente o Boto e o Felipe Luiz, já observaram que num calendário puxado, minha gente, o Flamengo, se for longe em todas as competições que ele irá disputar, o Flamengo ele pode bater ali 85, quase 90 jogos no ano. E não dá para ter só um meia, no caso o Arrascaeta, e um jogador que tem apresentado uma sequência de lesões. Ele fica muitos jogos fora, volta, joga, fica fora, não jogará sábado contra o Internacional. É dúvida para o jogo contra o Deportivo Táchira na outra quinta-feira, a estreia da Libertadores da América. Então o Flamengo está de olho no mercado e hoje surge a informação de que Andréas Pereira, lembra dele, né? Pois é, torcida do Flamengo lembra do Andréas, que passou pelo Flamengo. Infelizmente ele ficou marcado por um lance naquela final da Libertadores contra o Palmeiras, ele errou, escorregou e o Davidson fez o gol do Palmeiras, mas é um jogador que nós podemos dizer que, claro, tirando esse lance histórico, ele teve uma boa passagem pelo Flamengo, ele é bom jogador, e eu diria até que ele jogou na posição errada, porque ele é meia, ele joga mais avançado. Só que naquela época o Flamengo tinha Everton Ribeiro e Arrascaeta, dois jogadores intocáveis. E aí ele falou, vou ter que voltar um pouquinho e vou ter que virar volante, né? Deu no que deu. Ele estava lá atrás e tal. Inclusive ele jogou muito bem aquela partida contra o Palmeiras. Talvez tenha sido melhor em campo, mas acabou cometendo aquela falha. Ou seja, ele é uma opção para o Flamengo. É um jogador que sempre declarou uma paixão pelo clube, é torcedor do Flamengo. O Palmeiras tentou a contratação dele agora de tudo quanto foi jeito, hein? Olha que tem várias notícias aqui dizendo que o Flamengo estuda a contratação do Andréas Pereira. É uma possibilidade, tá, gente? Não é apenas o Andréas. O Andréas é uma possibilidade, é um nome. E como ele é um jogador que já passou pelo Flamengo, que gosta do Flamengo, que a torcida conhece e é um meia, ele se encaixa exatamente no perfil que a diretoria do Flamengo está procurando um outro meia. Ele é um jogador de 29 anos, né? Nasceu na Bélgica, o pai dele brasileiro, estava jogando na Bélgica, né? O belga Andréas Pereira, que hoje tem um valor de mercado de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Fulham, a equipe dele,
o valor de mercado é de 20 milhões de euros e ele tem contrato até 30 de junho de 2026, ou seja, ele tem mais um ano de contrato. Se o Flamengo quiser trazê-lo agora, no meio do ano, vai ter que gastar um dinheiro. E 20 milhões de euros é o valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, né? Esse é o valor de mercado atual. Ele jogou no Flamengo, ele era do Manchester United, né? O Flamengo tentou primeiro adquiri-lo, mas depois houve uma pressão muito grande por causa do erro na Libertadores e o Flamengo não fez isso. E aí ele foi negociado pelo Manchester United com o Fulham por 9 milhões e meio de euros e ele vem jogando muito bem. Ele tem sido um dos principais meias da Premier League nesses últimos anos. Ele chegou lá na metade de 2022 e tem jogado muito bem, se valorizou, vale 20 milhões de euros. Eu me lembro que ele se despediu do Flamengo ajudando o Flamengo. Ele fez um gol contra o Tolima, lá na Colômbia, um gol que ajudou o Flamengo a se classificar e a seguir na Libertadores da América, que acabaria sendo campeão. Andréas Pereira é um nome, é uma possibilidade, mas tem esse detalhe que eu falei. É um grande jogador, pessoal. A gente não pode deixar o jogador marcado pelo um erro, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que era o nome ideal para substituir a Arrascaeta. Aqui para vocês. O contrato dele vai até o meio de 2026 e para tirar ele de lá, o Palmeiras chegou a oferecer esse valor aí, de 20 milhões de euros, mas não deu negócio. Então, é uma pedida alta por um jogador já de quase 30 anos, que tem muita qualidade técnica. E aí a opinião da galera? Andréas Pereira, um dos melhores meias hoje em dia. Ele realmente é um cara que vem se destacando na principal liga do mundo, que é a Premier League, e jogando numa equipe pequena lá, né? Tem isso. Tomara que o Flamengo contrate o Andréas. Jefferson Flá. Já passou da hora do Andréas voltar ao Flamengo, joga muita bola e ajudará o Flamengo na conquista de muitos títulos. Eu acho que ele, como meia, ele é uma reposição excepcional para o Arrascaeta. E ele é um cara que não tem o histórico de lesões do Arrascaeta. Ele não se machuca tanto quanto o Arrascaeta. Rapaz, o Boemia está dizendo aqui que o Palmeiras ofereceu 29 milhões de euros e não teve conversa. E eu, sinceramente, eu acho também que ele não estava muito afim de vir para o Palmeiras, não. No caso do Flamengo, acho que seria diferente. Ele teria uma vontade maior de jogar, né? Marco Moraes, Garro ou Andréas Pereira? Olha, são dois excelentes jogadores, né? Bela pergunta. Um joga aqui no futebol brasileiro, argentino. O outro jogou aqui bem. Na Europa vem vivendo um bom momento. Eu acho que o Andréas Pereira é um jogador de um nível superior ao Garro. Mas o Garro é muito bom jogador. É muito bom jogador. O Flá Sincero não gostou, não. O Garro é bom jogador, rapaz. O Garro, inclusive, ele lembra muito o Arrascaeta, assim. Eu acho que seria um meia, uma reposição para o Arrascaeta excelente. Mas eu acho que o Andréas é superior, não tenha dúvida. Detalhe é o seguinte. Pois é, nação flamenguista, né? Depois de mais algumas lesões de Arrascaeta, o Flamengo já estuda a possibilidade de trazer, né, um jogador para substituir, né? Vale ressaltar que Arrascaeta é aquele jogador que o teto é de vidro. A realidade é essa, né? Você não pode contar com ele nunca para a próxima partida, porque sempre ele vai ter uma lesão. Ele nunca tira uma temporada inteira sem se lesionar. Nunca que você vai ver Arrascaeta no auge da sua forma física. E esse ano, mal iniciou a temporada, já são, se eu não me engano, só com ele já são 3 lesões.
Só com a Arrascaeta já são 3 lesões, pessoal. Então o futuro de Arrascaeta no Flamengo é incerto. Joga 4 jogos, vai passar aí um mês sem jogar. É assim que vai funcionar. O Flamengo estuda sim uma possibilidade de trazer um jogador para essa posição. Se falou em Andréas Pereira, né? Jogador que já vestiu a camisa do Flamengo, jogador de qualidade, é um jogador que é promissor, é um jogador que estava vestindo a camisa da seleção brasileira, é um jogador que tem qualidade, inclusive no Flamengo não jogava na posição ideal, que ele gosta de meia, né? Mas para mim seria um jogador ali que chegava para substituir a Arrascaeta sem sombra de dúvida, né? Vale ressaltar que o Palmeiras tentou a contratação de Andréas Pereira e o Fulham nem aceitou e parece que também ele não estava muito interessado, né? É o clube que ele quer jogar aqui no futebol brasileiro é o Flamengo, né? Até porque ele ficou marcado por aquele lance lá, um lance infeliz que pode acontecer com qualquer um. Deu gol, né? O Palmeiras conquistou a Libertadores em cima do Flamengo, ficou marcado e ele acha que tem uma dívida com o Flamengo, né? E essa dívida é dando títulos, né? Pessoal, sem sombra de dúvida é um jogador de qualidade. E saber se realmente o Flamengo vai estar interessado em fazer uma oferta ali, né? Jogador, pelo menos o que inicialmente se fala, vale 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, para mim, eu acho que é um jogador já quase com 30 anos, não valeria a pena, né? Mas a qualidade de Andréas Pereira, sem sombra de dúvida, é indiscutível, né? Um jogador que tem qualidade, é um jogador que bate falta, tem a bola parada, tem um bom passe, tem um bom chute. Então, pessoal, não tem muito o que discutir, né? Se vir, vai ser útil. E vai jogar no canto de Arrascaeta, né? Muito se fala aí também de adiantar De La Cruz e botar outro volante, né? Tem a chegada de Jorginho, né? Jorginho pode acertar com o Flamengo. Então, são possibilidades, né? São possibilidades que, de acordo com o andar da carruagem, a gente vai ver como é que Felipe Luiz vai armar esse time, né? Principalmente se chegar mais algum jogador, né? Jorginho ou até mesmo Andréas Pereira, né? Vamos torcer que dê certo e quem sabe o Flamengo aí não monte um belo time, né? Mesmo sem a Arrascaeta, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva no canal Mengão Marradão e até a próxima, pessoal.